Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta pra vocês, com mais de 350 casos pra maratonar, também vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Elizabeth Schoaf nasceu em 1991 e é filha de Madeleine Schoaf, uma técnica de farmácia, e Don Schoaf. Ela tem um irmão 2 anos mais novo do que ela, chamado Donnie. A família Schoaf vivia em uma casa de campo próxima a um bosque em Lugoff, na Carolina do Sul. Tanto Madeleine quanto Don trabalhavam fora o dia todo, então a Elizabeth e o irmão mais novo Donnie tinham ordens restritas a serem seguidas ao ficarem sozinhos em casa. Para sua própria segurança, claro. Ao descerem do ônibus da escola, as crianças precisavam andar cerca de 200 metros para chegar na casa. Assim que chegassem, deveriam trancar a porta e fazer suas tarefas de casa e da escola até o horário em que os pais chegassem do trabalho. Todos os dias a Madeleine ligava para casa para ter certeza de que os filhos estavam bem. No dia 6 de setembro de 2006, era uma quarta-feira, os planos para a tarde seriam um pouco diferentes. Naquela tarde, a tia das crianças havia combinado de ir até a casa dos Schoaf para cortar o cabelo da Elizabeth. Naquele fim de semana também haveria o aniversário da prima da Elizabeth. Segundo Madeleine, o fim de semana estava repleto de planos. Então no dia 6, a mãe liga para casa como ela sempre fazia para ver se os filhos estavam bem e o Donnie atende. Ela conta que naquele momento ela já percebeu que tinha alguma coisa esquisita. Ela fala que um pavor começou a percorrer suas veias. E o Donnie falou para a mãe que a Elizabeth não tinha chegado em casa, então ela ficou extremamente preocupada, pediu para ele subir até a garagem e procurar pela irmã. E foi o que ele fez, e ele demorou muito para voltar no telefone, então ela sabia que ele não tinha encontrado ela. Em um primeiro momento, a Madeleine achou que alguma coisa poderia ter acontecido com o ônibus da escola, que pudesse ter quebrado ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo que a Elizabeth tivesse ido para detenção na escola e por isso ela não tinha chegado em casa ainda. E aí ela decide ligar para os amigos da Elizabeth para ver se a filha não tinha ido para casa de um deles. Então a primeira amiga que ela liga é a Amanda Lampert, e aí ela fala pra Madeleine que tudo estava normal naquele dia, que elas foram pra escola normalmente, e que as duas inclusive pegaram o ônibus de volta pra casa juntas, que elas foram conversando no caminho, e que ela viu a Elizabeth descer do ônibus e subir a rua em direção à sua casa. Depois ela decide ligar para outro amigo da Elizabeth chamado Scott Crosby, e aí ele falou a mesma coisa, que estava tudo bem e que ele inclusive desceu junto com a Elizabeth, que ele caminhou com ela por um tempo até metade do caminho. Só que aí ele foi pegar carona com uns amigos deles e eles até convidaram a Elizabeth para dar carona também, mas ela recusou. Então esse foi o último momento que ele viu a Elizabeth. Para Madeleine não fazia sentido nenhum que a filha não tivesse chegado em casa, já que 2 amigos viram ela caminhando em direção à casa deles, então ela teria desaparecido 60 metros antes de chegar em casa, era uma coisa que não fazia sentido. Tava começando a anoitecer, então a Madeleine tava ficando com muito medo, porque a Elizabeth ainda não tinha chegado em casa. E só pra vocês entenderem, ela tava no 9º ano, então ela tinha 14 anos. E aí o Don, pai da Elizabeth, volta do trabalho às pressas e ele e a Madeleine começam a procurar pela casa para tentar encontrar algum indício do que poderia ter acontecido com a Elizabeth. Então eles vão pro quarto dela, começam a procurar e eles percebem que todas as coisas dela estavam no quarto. Então as roupas favoritas dela, o dinheiro que ela usava para comprar lanche na escola estava lá. Todas as coisas que ela mais amava estavam no quarto dela. Então logo de cara eles sabiam que a filha não tinha fugido de casa. E aí, como eu falei pra vocês, tinham muitos planos para aquele final de semana, coisas que a Elizabeth gostava muito, estava muito animada, então não fazia sentido que ela tivesse fugido. Então já estava noite e a Elizabeth ainda não tinha voltado para casa, então os pais dela decidiram ligar para os familiares e pedir para os vizinhos ajudarem na busca. Eles começam a buscar por ela ali no bairro mesmo, então eles batem de porta em porta perguntando para todo mundo se alguém tinha visto ela, procuram na floresta, mas nem sinal dela. A polícia foi chamada e um vice-xerife do condado de Carroll foi enviado até o local, então, num primeiro momento, a polícia acreditava que ela tinha fugido, então ele avisa outros condados sobre o desaparecimento dela, mas ele avisa dizendo que ela era uma adolescente fugitiva, que ela tinha fugido, e que ela possivelmente estaria em perigo. O fato das autoridades terem considerado a Elizabeth como fugitiva desde o início foi algo que incomodou muitos pais dela, porque eles tinham certeza que não era isso, que ela não tinha fugido de casa, não tinha nada que indicasse que esse era o caso. E isso acontece muito nos casos aqui de adolescentes que desaparecem, né? Eu sempre conto isso pra vocês, eu não sei porquê. Os policiais sempre pensam isso, que simplesmente decidiu fugir e não levou nada. Na visão dos pais, como eu falei pra vocês, não fazia sentido algum que ela tivesse fugido. Primeiro porque ela não tinha levado nada, nenhuma das suas coisas favoritas.
Ela tinha acabado de iniciar o 9º ano, ela estava muito animada, então ela estava, começando o ensino médio. Como eu falei pra vocês, ela tinha 14 anos e ela estava começando um namoro com o garoto da escola, então ela também estava bem animada com isso. E além de todas essas coisas, a Elizabeth era muito tímida, então ela, por exemplo, nunca saía desacompanhada. Então os policiais continuavam acreditando que ela tinha fugido, mas os pais insistiram muito que esse não era o caso, então eles começam uma busca maior por ela e decidem pegar o melhor cão farejador que eles tinham, que era uma cachorra chamada Kate. Infelizmente, a cachorra não conseguiu detectar nada no caminho entre o ponto de ônibus até a casa da Elizabeth, e aí as buscas continuaram pela madrugada até a manhã do dia seguinte, e aí até helicópteros foram usados nessa busca, mas não tinha nenhuma pista sobre o paradeiro dela, e aí as emissoras de TV locais decidiram falar sobre o desaparecimento e compartilharam também uma foto na TV, e aí mais e mais pessoas se comoveram com o caso e começaram a ajudar nas buscas. Então tinham muitas pessoas ajudando, completos estranhos, que nem conheciam a família, começaram a ajudar, as pessoas estavam bem comovidas mesmo. E aí a irmã da Madeleine decidiu fazer panfletos também, imprimiu vários e saía distribuindo. Então, em pouco tempo, basicamente todo mundo sabia na cidade que ela tinha desaparecido. E mesmo com todos esses esforços, eles não tinham pista nenhuma, nada, absolutamente nada. No dia 9, já faziam 3 dias que ela estava desaparecida e as buscas continuavam. Os policiais vasculharam todos os locais, fizeram buscas até a cavalo, usando todo o conhecimento que eles tinham para tentar encontrá-la. Eles ainda acreditavam que ela tinha fugido, mas já faziam 3 dias, então eles acreditavam também que naquele ponto, se ela tivesse fugido, ela já teria entrado em contato com os pais, o que não tinha acontecido. Então eles perguntam para a mãe da Elizabeth, para Madeleine, se tinha acontecido alguma coisa, se a filha teria algum motivo para estar brava e ter decidido fugir. E a Madeleine conta que naquela manhã estava todo mundo muito corrido em casa, então a única coisa que aconteceu foi que a Elizabeth não teve tempo de passar maquiagem antes de ir pra escola e ela estava um pouco chateada por conta disso, mas só isso, não tinha nada mais. O vice-xerife Kirk Corley ficou encarregado das operações especiais na busca pela Elizabeth. Segundo ele, os cães farejadores tentaram rastrear o cheiro da Elizabeth a pé, e a casa da sua família era envolta por um denso bosque de difícil acesso, mas que poderia ser um local muito fácil para uma adolescente se perder. As terras próximas pertenciam a uma empresa de mineração, um local de acesso proibido e que possuía um matagal praticamente impenetrável. Infelizmente, mesmo com todo esse trabalho e a ajuda dos voluntários, nenhum rastro deu em nada. Graças a toda a publicidade da mídia sobre o caso, centenas de dicas foram recebidas e todas precisaram ser investigadas, como corpos encontrados em diferentes condados, por exemplo, mas nenhum deles era Elizabeth. Segundo o xerife Steve McCaskill, todos os recursos que o gabinete do xerife tinha disponível foram utilizados nessa investigação. Mas apesar do xerife ter dito isso, tem um recurso muito importante que não foi utilizado nesse caso, que foi o Amber Alert. Já fiz um vídeo só sobre isso, contando a origem do Amber Alert, vou deixar aqui para quem nunca assistiu. Mas basicamente é um alerta emitido que chega no celular das pessoas dizendo que uma pessoa, geralmente menor de idade, está desaparecida. Então tem as características, o último local em que a pessoa foi vista. E por algum motivo eles não emitiram um Amber Alert para ela. Então, quando chegaram no final do 6º dia do desaparecimento da Elizabeth, o xerife sabia que já era muito tarde para emitir o Amber Alert. Enquanto isso, os pais da Elizabeth continuavam fazendo a própria busca pela filha, então eles estavam fazendo uma busca particular por todos os lugares que eles pudessem, e como eu falei pra vocês, tinha muita mata, muito bosque próximo da casa deles, e eles tinham muito medo de encontrar o corpo da Elizabeth lá sem vida. A Madeleine conta que à noite, quando as buscas paravam, ela andava até onde ela conseguia, na frente do bosque, na frente da casa deles, ali no terreno, e que ela ficava parada orando, pedindo para que a filha voltasse em segurança. Alguns membros da família Schoaf decidiram organizar uma vigília para Elizabeth, que aconteceria na capital do estado. Então, ao todo, já faziam 7 dias que ela estava desaparecida e a mãe dela, com certeza, iria nessa vigília. Mas aí, antes dela sair de casa, quando ela pegou o celular dela, ela viu que tinha uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Oi mãe, é a Lizzie. Estou em um buraco em frente a Charm Hill, por onde entram e saem os caminhões grandes. Há uma bomba, chame a polícia." Quando ela leu essa mensagem, ela tinha certeza absoluta que era sua filha, porque ela usou o apelido, que a mãe a chamava, Lizzie, e também a forma como estava escrito era exatamente como a Elizabeth mandava a mensagem, então ela sabia que era real. O local que ela cita na mensagem, Charm Hill, era uma propriedade privada de uma empresa de mineração de giz, estava em uma área onde a polícia não tinha conseguido fazer suas buscas ainda. Os policiais correram para o local, mas eles temiam que alguém estivesse pregando uma peça neles. Enquanto isso, o US Marshals estava iniciando um rastreamento daquele número de telefone, mas os policiais decidiram não esperar pelos resultados para vasculhar a área. Eles vasculharam durante a noite e também no dia seguinte, mas não conseguiram encontrar nada. As autoridades então decidiram que tentariam rastrear aquele número.
Eles fizeram uma ligação para o número e técnicos trabalharam na pegada eletrônica que o número deixaria nas torres de celulares próximas. O número do telefone foi rastreado até um homem conhecido pela polícia, que inclusive estava sendo procurado. Seu nome é Vinson Filial, de 36 anos, ele nasceu no dia 15 de dezembro de 1969. O seu pai morreu quando ele tinha 1 ano de idade e sua mãe se casou novamente. Sua família era normal, segundo ele, não houveram traumas, nada que levasse alguém à loucura ou a um comportamento psicótico. Vinson era escoteiro, amava acampar e fazer atividades ao ar livre. Nos anos 80, ele se apaixonou pelos filmes do Rambo e por artes marciais. Antes mesmo dele ser um adulto, ele já era alcoólatra. Mais tarde, ele começou a sair com uma mulher chamada Cindy Hall. Ela era uma mãe solo de 3 filhos. Para sustentar a família, ele passou a trabalhar na construção. Mas quem sofreu nessa relação foi a filha da Cindy, seu nome era Amber, e é por conta dela que o Vinson tinha um mandado de prisão. Ela relata que tudo começou quando ela tinha 11 anos de idade. O Vinson tinha um apelido carinhoso para ela, ele chamava ela de Peanut. E aí era uma noite de outubro, quando ele chegou em casa, ele tava bêbado, e ela conta que ele chegou falando pra ela que ele queria brincar. Ela conta que ela não consegue lembrar muito bem dos abusos, apenas que ele usava os dedos, e quando ela descreve como eram esses momentos, basicamente o que eu entendi foi que ela dissociava, né? Então, por isso que ela não consegue lembrar exatamente tudo o que acontecia. Então foram meses passando por isso, e mais tarde o próprio Vinson disse que a Cindy, a mãe da Amber, dava um remédio chamado Benadryl para ela, para que ela apagasse durante os abusos. Ela também conta que muitas vezes ela acordava sem as suas calças e que isso a assustava muito, até que um dia ela viu o Vinson cavando um buraco no quintal. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele disse que ele estava construindo um porão para tempestades, basicamente um bunker. E aí ela conta que, às vezes, ele prendia ela lá dentro, trancava por fora e deixava ela lá por horas até que ele decidisse que era a hora dela sair. Assim como muitas vítimas de abuso, a Amber foi orientada a não falar sobre, a não contar pra ninguém, isso se estendeu por muito tempo, até que ela tomou coragem e contou pra um professor que ela confiava muito, e ele denunciou o Vinson. As autoridades conversam com vários colegas dele que admitem que ele tinha um comportamento muito esquisito em relação a Amber, e quando perguntaram pra ele, ele disse que os dois tinham uma relação muito especial, que ele tinha um carinho especial por ela, que eles eram muito próximos. Um mandado de prisão havia sido emitido para ele em novembro de 2005. A polícia sabia aonde ele deixava estacionado o trailer, onde ele morava com a família, né, com a Amber. E aí eles iam para lá várias vezes, mas sempre que eles iam até o local, ele não estava lá. Mas as autoridades decidiram tirar as crianças de lá, então eles foram levados para fora do estado e colocados em lares adotivos. E aí, voltando para o caso da Elizabeth, quando eles descobriram que aquele número estava vinculado ao Vinson e eles, né, já tinham um histórico com a polícia, eles vão até o local onde ficava o trailer, mas ele não estava lá, só que dentro do trailer eles encontraram muita coisa. Tinha muita pornografia lá dentro e por conta do histórico dele de abuso, álcool, drogas, eles sabiam que ele poderia sim estar envolvido com o desaparecimento da Elizabeth. No trailer, o capitão David Tomley descobre o motivo pelo qual a polícia nunca encontrava o Vinson em casa. No quarto que ele dividia com a Cindy, tinha um colchão jogado no chão. Embaixo desse colchão, eles encontraram um buraco e eles continuaram olhando e puderam perceber que o chão embaixo do trailer tinha vestígios de ter sido mexido. Então, eles concluíram que toda vez que a polícia chegava no trailer, o Vinson simplesmente entrava no buraco e ficava embaixo do trailer até que eles fossem embora. O capitão David, então, fez uma busca pelo quintal do trailer e acabou encontrando locais onde ele estava cavando esconderijos subterrâneos ou bunkers. Um dos bunkers, inclusive, tinha até uma porta feita com um pedaço de telhado. Segundo ele, não era algo que você conseguia ver se você não reparasse, se você não olhasse muito. Eles também encontraram outro bunker que parecia ter sido recém-feito, porque tinha um monte de terra fresca próxima a ele, coberta com um tapete. A polícia entrou nesse bunker, que tinha uma profundidade de cerca de 2 metros ou 2,5 metros. Quando a Amber deu um relato para a polícia contando que às vezes o Vinson prendia ela nesse bunker e trancava, né, por fora, eles começaram a pensar que se ele tivesse sequestrado a Elizabeth, ela poderia estar trancada em um desses bunkers. Os pais da Elizabeth estavam em casa quando eles receberam a notícia de que eles tinham um suspeito e eles estavam com muito medo, né, que a Elizabeth fosse encontrada sem vida. Então, para vocês terem noção, logo que eles descobriram isso, já estava na TV, nos jornais, todas as informações novas sobre o caso, então a mensagem de texto que a Elizabeth mandou para a mãe dela, uma foto do suspeito, tudo. Quando eles viram aquilo na TV, eles se perguntaram o que a polícia estava pensando, divulgando tudo aquilo assim em tempo real, porque se o Vinson assistisse, né, a TV e visse aquelas notícias, ele poderia simplesmente decidir tirar a vida da Elizabeth. Já o xerife disse que, na verdade, eles queriam que ele soubesse que ele estava sendo procurado. Ele disse que sabia que a morte da Elizabeth era um risco, mas que era um risco que valia a pena correr,
porque ela já poderia ter sido morta muito antes disso. Na noite do 9º dia do desaparecimento da Elizabeth, a polícia volta a fazer suas buscas, que se estenderam até a manhã seguinte. Eles estavam buscando no terreno de 265 acres na mina de tijolos Hanson. A equipe de busca era composta por pessoas a pé, a cavalo e usando quadriciclos. Pela manhã, o capitão David Tomlin estava caminhando pela floresta pela parte mais densa, quando ele ouviu uma voz de menina. Ele seguiu a voz e encontrou a Elizabeth parada no meio das árvores. Uma ambulância foi chamada e ela foi levada para o hospital mais próximo, e aí o capitão vai até a casa dos pais dela para avisar que ela tinha sido encontrada. Eles correram para o hospital, ela estava na parte de emergência, em uma área privada, e ela parecia bem, não tinham ferimentos. E de maneira cuidadosa, os pais da Elizabeth e o departamento do xerife começam a fazer perguntas para ela, sobre o que teria acontecido naqueles dias que ela estava desaparecida. Ela queria contar tudo o que tinha acontecido, ela estava com medo de esquecer o que ela tinha passado, então ela queria relatar tudo. E mesmo sendo super tímida, ela ficou lá conversando com eles por horas, contando todos os detalhes. Então ela conta que naquela quarta-feira ela desce do ônibus e ela realmente estava com um amigo dela caminhando em direção à sua casa. Ele entra no carro de outro amigo para pegar uma carona e ela conta que ela estava literalmente na rampa de entrada da casa dela, da garagem, quando o homem sai da floresta. Ela disse que não conhecia o homem, que não sabia o seu nome, mas que ele usava um distintivo da polícia, então o Vinson estava usando um disfarce, de policial, e disse que precisava conversar com ela. O homem se aproxima, algema seus braços e começa a falar que ela tá presa por alguma coisa relacionada à posse de maconha, e aí ele fala que o irmão dela, Donnie, já tinha sido preso. Depois ele coloca uma espécie de bomba amarrada no pescoço dela. Ela não sabia o que era aquilo, então ela acreditou que realmente fosse uma bomba, mas era uma bomba falsa. Mas aí ela conta que ao invés de conduzi-la para uma viatura policial, ele começa a conduzi-la pela floresta, e aí ele fala que ele vai mostrar para ela um lago e uma casa. No caminho, ela conta que ele começa a fazer muitas perguntas estranhas pra ela. Ele pergunta se ela é virgem, se ela tinha celular. A essa altura, ela começa a se perguntar o que estava acontecendo. Ela sabia que se ele realmente fosse um policial, ele não faria aquelas perguntas pra ela. E aí ele fala que ela é uma garota muito esperta e que a essa altura ela já deve imaginar o que está acontecendo. Então ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Eles andaram pela floresta por cerca de 1 hora, então ele ficava indo e vindo. O objetivo dele era que ela perdesse totalmente o senso de direção de onde ela estava, para que lado ficava a casa dela. Chegou um momento em que ele simplesmente parou e abriu um alçapão no chão e mandou ela entrar no bunker. Ela percebeu que ele estava armado, ele tinha um cinto com várias armas e uma espingarda, então ela começou a ficar com muito medo e decidiu obedecer. Logo que ela entrou no bunker, o Vinson entrou atrás dela, fechou o bunker e ele acendeu uma luz alimentada por bateria. E ali ela percebeu que ela seria abusada. Ela conta que os abusos aconteceram todos os dias e que eram de 2 a 5 vezes por dia. Ela se lembra de olhar para o lado e perceber que lá dentro também tinha uma prateleira com um tanque de propano, entre outras coisas. Ela conta que ficava olhando para essa prateleira e que era horrível e que doía, que ela ficava chorando. Ele mantinha a Elizabeth nua dentro do bunker e acorrentada, então ele prendia a corrente no telhado do bunker e no pescoço dela. Então ela conta que no primeiro dia, que ela ficou presa lá dentro e que ele saiu e deixou ela lá, ela percebeu que ela tinha sido sequestrada e que ela provavelmente morreria. Mas ela também disse que ela sabia que não ia morrer de imediato porque aquele bunker era bem equipado. Tinha uma espécie de cama, tinha prateleira, as paredes de terra estavam cobertas com algum tipo de tecido e tinha inclusive uma espécie de banheiro improvisado que ela descreveu como sendo uma cadeira de plástico com um buraco e um balde embaixo. No local havia também um fogão e comida, além de uma TV alimentada também por bateria. Ela ouviu o Vinson falar sobre o lago próximo ser o seu abastecimento de água. O bunker tinha cerca de 14 metros quadrados e 1,80 metros de profundidade. Na TV, Vinson assistia a cobertura da mídia sobre o caso e falou para Elizabeth que ela nunca seria encontrada. Só que logo no dia seguinte ao seu sequestro, ela conta que teve a impressão do contrário. Ela escutava helicópteros e passos por cima do bunker, ela conseguia inclusive ver as sombras das pessoas. E ela disse que ela pensou em gritar, mas o Vinson disse que se ela dissesse qualquer coisa, ele daria um choque nela, e isso a nocautearia. Quem a Elizabeth viu e ouviu naquele dia foram os voluntários das buscas e não as autoridades policiais. Mais tarde, o Vincent disse a ela que caso eles chegassem muito perto do bunker, as armadilhas que ele tinha preparado pegariam essas pessoas. Segundo ela, era uma armadilha entre 2 árvores e caso a pessoa pisasse ali, a armadilha atiraria em seus pés. Enquanto o Vincent não estava no bunker, a Elizabeth ficava no escuro. Por conta disso, ela perdeu total a noção do tempo, ela não sabia se haviam se passado dias ou horas. Ela disse que o local estava muito abafado e tinha momentos de muito frio, provavelmente durante a noite. E ela ficava lá sentada pensando sobre as pessoas que amavam em sua vida e pensando em escapar. O Vinson chegou a ameaçá-la dizendo que se ela escapasse, ele não precisaria pegá-la para machucá-la porque ele sabia o quanto ela amava seu irmão. Ele fazia macarrão instantâneo para ela comer e eles se revezavam para dormir.
Elizabeth dormia à noite e ele de dia. Durante o dia, ele apenas observava ela enquanto ela ficava acorrentada. Ela conta que pensou em matá-lo enquanto ele dormia porque tinha uma pistola de chumbo. Ela pegou a pistola, mirou em sua cabeça e puxou o gatilho, mas o gatilho emperrou. Ela não podia tentar desemperrar porque ele provavelmente iria ouvir, então ela simplesmente guardou a pistola e começou a chorar. Então, em meio a todo esse desespero, ela decidiu usar a psicologia reversa no sequestrador e tentar fazer com que ele acreditasse que ela estava apaixonada por ele. Então, toda vez que ele tinha qualquer tipo de carinho com ela, ela retribuía. Se ele chamasse ela de baby, ela também o chamava. Se ele dissesse que estava apaixonado ou que a amava, ela dizia a mesma coisa. Então ela começou a fazer isso, começou a tentar não demonstrar o medo que ela sentia dele. Tudo que ele pedia pra ela fazer, ela fazia. Então ela estava tentando realmente demonstrar que estava apaixonada por ele. Em pouco tempo esse comportamento acabou funcionando, então ele passou a ser menos violento com ela, não deixava mais ela acorrentada por muitas horas e até deixava ela sair do bunker por alguns minutos e eles ficavam caminhando juntos pela floresta. Durante essas caminhadas, ela conta que ela arrancava alguns fios de cabelo e deixava no chão, nas árvores, para que talvez os cães farejadores conseguissem sentir o cheiro dela e encontrassem ela lá. Pra vocês terem noção, ela ganhou tanto a confiança dele que ele começou a contar pra ela sobre a enteada dele, sobre a Amber, e ele disse que ele nunca tinha abusado dela e que não era isso. A Elizabeth sabia que ele estava mentindo, mas naquela situação, tudo que ele falava pra ela, ela só concordava. E aí, em uma noite, enquanto ela seguia o Vincent até o lago para pegar água, ela teve uma ideia que foi o que a salvou. Ela disse que ele sempre se sentava por ali para mandar mensagens para a esposa ou para a namorada, e ela decidiu fazer o mesmo. Quando ela percebia que ele estava dormindo, ela disse que esperava ele dormir profundamente, ele estava até roncando, ela pegava o celular dele e começava a digitar e tentar mandar mensagem. Ela disse que algumas eram longas, outras eram curtas, mas que essas mensagens nunca eram enviadas por falta de sinal. Em uma dessas noites, ela foi pega por ele, mas aí ela disse que ela estava só jogando no celular e ele acreditou porque ele deixava ela jogar no celular às vezes. Naquele ponto, ela sabia que dentro do bunker não tinha sinal, que o telefone não pegava ali. Então, um dia ela tentou abrir a porta do bunker enquanto ele dormia e ela disse que usou toda a força dela porque era muito pesado, que ela quase quebrou o braço fazendo isso e que nem assim a mensagem foi enviada. Ela disse que nesse ponto ela desistiu porque ela sabia que ela não conseguiria enviar essas mensagens e que ela também não conseguiria matar o Vincent. No 9º dia de cativeiro, ela conta que eles ouviram o barulho de helicópteros acima do local, onde ficava o bunker, e que o Vincent ficou muito confuso, decidiu ligar a TV e viu que eles sabiam que ele era um dos suspeitos porque tinha uma foto dele. Além disso, ele descobriu que ela tinha conseguido enviar uma mensagem porque, como eu falei pra vocês, eles colocaram na TV a mensagem que ela tinha enviado. Ela achava que não tinha conseguido enviar nenhuma das mensagens, mas uma delas foi enviada pra mãe dela. E aí ele percebeu isso e percebeu que ela tinha traído ele. Quando ele descobriu isso, ele ficou muito bravo com ela. Ela disse que acreditou que aquele seria o momento em que ela morreria, mas que ele não fez nada. Ele parecia com muito medo, muito confuso, ele parecia não saber o que fazer. Foi aí que ele pediu um conselho pra ela, ele perguntou se ele deveria fazer as malas e ir embora, ou se ele deveria esperar pra ver se ela realmente seria encontrada. E foi nesse momento que ela viu uma oportunidade, então ela decidiu agir como se ela tivesse com muito medo que acontecesse alguma coisa com ele, que ela estava pensando só no bem-estar dele. Então ela fala pra ele pra fugir, pra pegar todas as coisas e fugir antes de ser pego pela polícia, e foi o que ele fez. No começo da manhã do 10º dia, ela consegue empurrar a porta do bunker com toda a sua força e ela conta que ela começou a ouvir o barulho das pessoas procurando por ela. Ela diz que conseguia ouvir os cachorros e aí ela gritou lá algumas vezes até que alguém gritou seu nome de volta. O capitão David Townley encontrou ela, mas ela ainda não se sentia segura. O bunker onde ela foi mantida ficava a menos de 1 quilômetro da casa dela, era uma caminhada de 10 minutos. No hospital, ela disse à polícia e aos seus pais que ela não poderia voltar para casa enquanto Vincent estivesse à solta, porque ele tinha ameaçado seu irmão mais novo. Ela contou aos policiais sobre as armas que ela viu que ele tinha e disse para eles tomarem cuidado porque ele também tinha bombas. A polícia envia então um especialista em bombas chamado Jeff Fuller para dentro do bunker. Ele encontrou alguns itens escondidos atrás das paredes da terra do bunker, e esses itens estavam conectados a alguns fios elétricos. Era um tipo de armadilha onde era possível anexar uma vítima. Apertando apenas um botão, tudo explodiria. Os explosivos não eram sofisticados, mas eram itens perigosos. Infelizmente, nada dentro do bunker indicava onde ele poderia estar. Mesmo estando a pé, o fugitivo já tinha 7 horas de vantagem em relação à polícia. Nessa altura, ele já tinha andado até a cidade vizinha. Ele estava desesperado e ele sabia que a única chance de escapar seria conseguir um carro. Ele encontrou um carro perto de uma pizzaria e dentro do carro estavam Jennifer Lynn e sua filha. Em entrevista aos jornais, a Jennifer disse que ele tinha uma arma
arma e uma faca pendurada em seu cinto, ela viu seu rosto e o reconheceu através da internet. Ela começou a xingá-la por estar fazendo aquilo na frente da sua filha e por ter machucado a Elizabeth. O Vinson desistiu de roubar o carro e saiu correndo pela calçada. Foi aí que ela chamou a polícia e imediatamente eles conseguiram localizá-lo poucas horas depois. Ele estava de bruços em uma vala quando foi algemado. Vinson foi levado sob custódia no dia 17 de setembro, um dia depois da Elizabeth ter sido encontrada. No momento em que ele foi preso, a Elizabeth estava dormindo na casa da sua avó, era por volta de 4h30 da manhã, quando as autoridades ligaram para avisar que ele tinha sido capturado. A Elizabeth queria estar presente quando seu sequestrador fosse ao tribunal. Poucos dias depois, na audiência de fiança do Vinson, ela estava lá. Ele estava usando um colete à prova de balas por ordem do xerife. A Elizabeth sentou-se na primeira fileira. Vinson enfrentava acusações de sequestro, abuso e fabricação de bombas. Enquanto estava preso, ele concordou em dar uma entrevista ao NBC News, onde contou sobre sua infância e falou sobre o caso da Amber, a quem ele chamava de Peanut. Ele disse que as autoridades nunca falaram com ele sobre essa história, simplesmente acreditaram na versão dela e quiseram prendê-lo. Porém, a polícia nunca conseguiu ouvir a versão dele, já que sempre que ia até sua residência ele se escondia. Foi por isso, segundo ele, que ele começou a se esconder na floresta. Seu plano era realmente construir um bunker onde ele pudesse viver escondido, e o bunker que ele construiu tinha um chuveiro com aquecimento solar, tinha fogão a gás de propano, além de ter uma fogueira para cozinhar sem o gás se ele quisesse. Ele conseguiu camuflar o bunker para que ninguém pudesse vê-lo. Ele tinha um sistema de baterias de 12 volts que funcionavam para tudo, para as luzes, para carregar o celular, para a TV. O bunker ficava praticamente no quintal, dele, então muito próximo ali do trailer. Ele ficava lá escondido na maior parte do tempo. E a Cindy, que era a namorada dele, eu não sei se eles chegaram a casar, ela levava vários suprimentos pra ele que ela comprava, então às vezes ele pedia as coisas e ela levava pra ele. Ele passou quase um ano arquitetando todo um plano de vingança contra a Amber por ela ter feito a denúncia. Ele também tinha muito rancor dos policiais que queriam prendê-lo, então um dia ele foi até um Walmart e fez uma compra de várias coisas, como uma arma, algemas, um óculos de visão noturna. Ele disse que seu plano era prender a Amber lá dentro daquele bunker e abusar dela da forma como ela dizia que ele fazia, e que depois disso ele não sabia o que ele ia fazer, se ele ia matar ela ou não. Ele percebeu que o seu plano deu errado quando ela foi tirada, da cidade, foi levada para outro lugar, então ele decidiu que ele ia sequestrar outra jovem, e que aí ele iria acionar aqueles explosivos que ele colocou no bunker, matando ela e ele ao mesmo tempo. Foi aí que ele colocou todos aqueles explosivos lá e que ele montou meio que uma roupa, fingindo ser um policial, que foi a que ele usou no momento que ele sequestrou a Elizabeth. Ele disse que queria que sua vítima fosse menor de idade, então ele começou a observar o ônibus que levava, os jovens para a escola, e assim ele viu a Elizabeth. Ele disse que toda essa busca pela vítima perfeita foi muito excitante para ele. Ele disse até que no momento em que a polícia fazia várias buscas pela Elizabeth usando helicópteros, enquanto eles estavam tentando detectar calor em meio à floresta densa, ele disse que saiu do bunker usando um cobertor térmico que, por conta do alumínio, aquilo bloqueava a detecção de calor no corpo dele, que ele ficou andando pela floresta, então ele se gabou de estar lá e a polícia não ter encontrado ele. Aí ele conta que o plano dele estava muito próximo de se concretizar, ele ia realmente explodir tudo, mas que aí ele começou a gostar da Elizabeth quando ela demonstrou carinho por ele. Ele disse que até deixou ela usar o telefone sabendo que ela estava tentando mandar mensagem, porque o plano dele era explodir todo mundo. Ele conta que pra ele era tudo um jogo, mas quando ele soube que a polícia estava atrás dele, ele ficou com medo de ser morto. Quando ele foi pego pela polícia, segundo ele, os policiais foram bem violentos, bateram nele e ele temeu por sua vida. Nessa entrevista que ele deu, ele revelou que depois de meses preso, pensando sobre suas experiências, ele acreditou que poderia escrever um livro ou fazer um filme sobre sua vida. Então ele fez um manuscrito de 120 páginas onde ele faz confissões e fala sobre sua raiva, seus crimes e o seu tempo na prisão. Em um trecho ele escreve que acredita que não estava fazendo nada de errado com a Elizabeth porque as pessoas costumavam se casar com 12 anos antigamente. E ao falar sobre a Amber, ele disse que ela aceitava suas investidas e que, segundo ele, ela fazia café pra ele e deitava com ele na cama. Ele explicou que a sua motivação para o crime foi raiva, que não tinha nada sexual. Ele só abusou da Elizabeth pela publicidade que isso lhe traria. Ele disse que ela era uma pessoa selvagem, alegando que ela poderia ter saído a qualquer momento se quisesse, mas ela estava de férias, eles estavam se divertindo, ela não precisava ir à escola. Ele até chegou a dizer que ela estava lá porque ela queria. Nesse ponto, na entrevista, ele volta atrás e diz que, na verdade, não queria explodir ninguém e que o plano real era de que ele e a Elizabeth escrevessem um livro juntos e fizessem muito dinheiro. No julgamento do Vinson, a Elizabeth estava disposta a dizer tudo para que ele ficasse preso pro resto da vida. Felizmente, ela não precisou. O manuscrito do Vinson foi admitido como prova e nele ele teria escrito que abusou dela diversas vezes e que ele estava feliz por estar completando sua missão. Ele ainda escreve que começou a pensar que poderia mantê-la no bunker pelo tempo que ele quisesse e que nada iria pará-lo. A defesa do Vinson justificou esses escritos pelos anos de alcoolismo e depressão não tratados, alegando que esse livro que ele escreveu não era completamente verdadeiro.
A defesa pediu por um recesso e na volta desse recesso o juiz disse que os jurados não precisavam de mais nada. O juiz Cooper perguntou aos advogados de defesa se Vinson entendia suas acusações e a punição que elas acarretavam, bem como seus direitos. O advogado respondeu que sim, e o juiz perguntou como Vinson se declarava das suas acusações, e ele se declarou culpado de todas as suas 17 acusações. Na audiência de sentença, os promotores descreveram os crimes que ele cometeu contra a Elizabeth. Posteriormente, a Amber também deu um depoimento, depois Madeleine, e finalmente no momento da Elizabeth sua coragem se suavizou, ela estava tímida, e pediu para que o promotor lesse sua declaração em seu lugar. Na declaração, ela disse que nunca esqueceria a sensação das correntes em seu pescoço e da dor que ela sentia. Ela pediu ao juiz para que ele permanecesse preso ao ponto de nunca mais fazer isso a ninguém. Quando chegou na vez do Vinson falar, ele pediu desculpas a Elizabeth e a sua família, e ele disse que esperava que um dia ele pudesse ser perdoado pelo que ele fez. O juiz prescreveu pena máxima para todas as 17 acusações. As penas deveriam ser cumpridas de maneira consecutiva, o que totalizava 421 anos de prisão. No dia 7 de abril de 2011, ele ameaçou um funcionário da prisão, e isso o privou de privilégios da cantina, das visitas e do uso do telefone durante 226 dias. A Elizabeth, infelizmente, foi diagnosticada com estresse pós-traumático e precisou passar por terapia. Ela descrevia que ainda tinha sonhos relacionados ao sofrimento que ela passou, que ela não sonhava exatamente com os momentos que ela viveu, mas coisas relacionadas a isso, descrevendo que muitas vezes sonhava que estava sendo sequestrada novamente. Ela começou a ficar depressiva, mas melhorou com o tratamento. Ela voltou para a escola e até tirou sua carteira de motorista, tentando viver uma vida normal depois que tudo passou. Ela foi para a faculdade e se graduou como assistente de dentista. Em 2013, aos 21 anos, ela falou sobre sua experiência e sobre como conseguiu superá-la. Algumas vezes por semana, ela se exercita e treina defesa pessoal na Genova Family Karate. Ela conta sua história para dar esperança aos outros, trazendo a reflexão de que apesar do pior, você ainda pode sobreviver. Em 2018, a Lifetime exibiu o filme Girl in the Bunker sobre a história da Elizabeth. O NBC News fez um episódio do Dateline sobre o caso, no qual apresentou as entrevistas feitas com os envolvidos. O Vinson morreu no dia 3 de maio de 2021, aos 51 anos. A causa da morte não foi divulgada e ele morreu na prisão onde estava cumprindo pena. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu sei que vocês amam casos solucionados e principalmente quando a vítima consegue escapar. Então me conta aqui o que você achou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa do Quinta com mais de 350 casos para maratonar vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que tem conteúdo extra por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.